Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maurício Ungari, diretor jurídico de expansão do Grupo Cencosud no Brasil, e vou ser o moderador nessa tarde aqui do painel sobre a comunidade jurídica da Abras. Vou apresentar aqui os nossos panelistas. Aqui ao meu lado esquerdo o Márcio Lopes, que é Head Jurídico e de Gestão de Contratos do Barbosa Supermercados. Ao lado dele nós temos o Marcelo de Farias, gerente jurídico do supermercado Semar. E ali na ponta a Valéria Rocco, coordenadora jurídica do Açaí Atacadista. Nosso painel vai ter a duração de 40 minutos, sendo 30 de apresentação dos painéis listas e 10 para a premiação final do Prêmio Profissionais do Ano da Abras 2024. Atrás de nós, vocês estão vendo aí o dashboard com os indicadores desta comunidade, e nossos painelistas vão trazer alguns casos de sucesso dentro desses indicadores. As perguntas da plateia podem ser feitas pelo aplicativo do evento e serão respondidas posteriormente se a gente tiver tempo. Vamos começar então com o Márcio, que é o head jurídico e de contratos do Barbosa Supermercados. Ele vai falar sobre o indicador do contencioso trabalhista. Obrigado, Maurício. Eu vou tirar o fone aqui para não me ouvir. Eu primeiro queria agradecer a Abras pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente teve de contencioso trabalhista lá no Barbosa. Acho que é importante contextualizar. O Barbosa é uma rede de supermercados aqui do estado de São Paulo. A gente tem 35 lojas e cerca de 5.000 funcionários. E tem uma questão importante que o nosso jurídico ele é todo interno. Então todos os processos são tocados por uma equipe de advogados que são funcionários do supermercado. Bom, quando eu cheguei lá, há cerca de 4 anos atrás, a gente fez uma avaliação de carteira de processos, de ativos, de encerrados, e a gente notou uma quantidade muito alta de acordos que eram feitos nos processos. Tinha uma diretriz ali de fazer acordos para evitar custos com perícia, assistente técnico, com eventuais condenações. Mas aí a gente começou a fazer uma avaliação, muitas conversas, muitas reuniões com a diretoria, e a gente entendeu que a gente deveria deixar de fazer acordos na quantidade que eram feitos. A gente começou a fazer uma avaliação mais detalhada em cima de cada processo e do que a gente deveria fazer acordo. Esse foi um ponto que parece ser bobo, né? Que parece ser simples, mas que foi um ponto de mudança muito grande para a gente dentro da nossa carteira de processos trabalhistas. A gente colocou uma advogada sênior da área para fazer avaliação de processo por processo, para fazer uma avaliação de risco e uma avaliação financeira também de uma eventual condenação. E dentro disso a gente só fazia acordos, ou só faz acordos, onde a gente tem um risco muito grande de ser condenado de fato em cima da avaliação financeira ali que a gente faz. Outra coisa que a gente fez, a gente tem lojas em cidades pequenininhas, e nessas cidades principalmente a gente identificou que tinham escritórios que eram especialistas em processo contra o Barbosa. Então tinha escritórios que tinham uma massa de processo muito grande contra a gente e que inclusive eram advogados que ligavam lá para a gente, sabiam o nome das pessoas, falavam, olha, eu tenho tantos processos aqui para fazer acordo, enfim. Esses escritórios a gente tratou com um rigor maior, e aí praticamente todos esses escritórios sumiram porque o processo começou a ficar caro para eles. Então a gente não fazia mais acordo, deixou esse processo caro para eles também. A gente cortou mais de 80% dos acordos que a gente fazia. Isso trouxe uma outra situação, que foi o aumento da demanda do nosso trabalho, do departamento jurídico, porque consequentemente a gente tinha mais defesa, a gente tinha mais recurso, a gente tinha mais audiência, o processo perdurava mais dentro da empresa. E aí a gente começou a fazer então uma outra avaliação de produtividade. A gente trouxe uma pessoa que tinha uma visão que é a nossa controller hoje do departamento,
com uma visão mais de processos, de números, e ela começou, que não é do jurídico, mas era da empresa, conhecia a empresa já, e ela começou a ajudar a gente nessa avaliação de onde tinham gaps que a gente poderia suprir. E uma coisa boba que a gente notou também, que mudou muito, a gente usava muito papel. Tinha muito papel dentro do departamento jurídico e esse papel ele trazia uma burocracia grande que fazia com que o nosso pessoal perdesse tempo. Então era o papel que tirava daqui, que carimbava ali, que era da citação, da intimação, do prazo. A gente digitalizou o jurídico a partir disso, trouxemos tudo para um sistema, um ecossistema que a gente chama de controle. Todos os controles estão dentro do nosso controle. Todas as informações mais importantes do processo, além dos sistemas que a gente usa, que todo mundo deve usar, de jurídico, de acompanhamento de processo, a gente tem esse ecossistema de controle que tem todas as informações que a gente precisa ali, seja para fazer provisão com a contabilidade, seja informações de preposto, testemunha, está tudo dentro daquele mesmo documento que todo mundo tem acesso e ele é atualizado constantemente. Ali todo mundo tem acesso ao vivo, ali, né, em tempo real das atualizações. Isso fez a gente ganhar muito tempo do nosso pessoal. Outra coisa que a gente notou, questões simples também, a gente notou que a gente perdia muito tempo e perdia linha de raciocínio dos advogados trocando de tela no computador. Então trocava informação, vai para o processo aqui, volta para o documento que você está escrevendo. A gente colocou um monitor a mais, que isso boa parte dos escritórios tem, né? Tem 2 monitores. Então isso fez a gente ganhar mais tempo ainda do nosso pessoal. Então hoje a gente, além de várias outras situações que tem de trazer a área de segurança do trabalho para próximo do jurídico, as perícias, a gente chamou a segurança do trabalho da empresa e falou, olha, esse filho aqui é seu. Quem toca a perícia, as perícias de processo dentro da empresa é a nossa área de segurança do trabalho, porque aí a gente consegue ter um acompanhamento melhor até de preventivo, que é o outro tema, mas também de ter um olhar melhor dentro da nossa empresa que ajuda a gente muito nas defesas. Então, tudo isso fez a gente trabalhar mais, mas com a gente ganhar mais tempo. A gente tem a gente implantou essa mudança há mais ou menos 4 anos e a gente vem consolidando ela. Então, em 4 anos a gente abriu mais algumas lojas, a gente tem uma carteira maior de processo, a gente continua com o mesmo tamanho de equipe, com um trabalho de muita qualidade e conseguindo, e aí vem o grande dado, a gente reduziu em 53% o custo de processos trabalhistas da empresa. É um número grande, né? Mas e aí ficava aquela dúvida, mas você está jogando isso para o recurso, uma hora essa conta vai chegar. A gente está há 4 anos, a nossa carteira já mudou de processo e a gente mantém essa economia de 53%. Acho que era esse case que eu queria trazer. A gente tem um tempo reduzido aqui, mas é um pouco para compartilhar com vocês que pequenas alterações com investimento muito baixo, a gente conseguiu trazer um resultado bem bacana para a empresa. Obrigado, Márcio. Realmente é significativo. A gente tem uma redução aí de 53% no custo dos processos trabalhistas. É o que você falou. Se a gente tem aí 4 anos nesse círculo, né, esses processos já se renovaram e isso demonstra que todas essas práticas adotadas surtiram o efeito desejado. Eu vou passar agora a palavra para o Marcelo de Farias, que é o gerente jurídico do supermercado Semar. O Marcelo vai falar sobre a parte preventiva trabalhista, né, não sobre o contencioso. Por favor, Marcelo. Doutor Maurício, boa tarde a todos. Também agradecer aí a Abras por esse convite, esse evento tão maravilhoso. Nós compartilhamos um pouco da mesma história. O Semar hoje é um grupo de supermercados com 26 lojas, todos no estado de São Paulo. Há 3 anos e alguns meses atrás,
o supermercado resolveu fazer uma substituição. Então, nós tratávamos os processos através de escritórios terceirizados, e como nós temos uma localização geográfica muito próxima, então nós partimos para a formação de um departamento jurídico, e aí uma configuração muito parecida com o que o Dr. Márcio falou. E até para a gente conseguir consolidar tudo isso, olhar tudo isso, nós começamos a analisar alguns números, alguns indicadores de processos, para nós termos até métricas, para nós podermos mostrar a evolução daquele departamento. Quando nós assumimos então essa carteira de processos, o grupo tinha um processo a cada 9,6, a cada 10 empregados. Era um número muito alto. Hoje, com cerca de 300 empregados a mais e 2 lojas a mais do que 3 anos atrás, nós conseguimos reduzir esse número em 22,60%, ou seja, quase um quarto do número de processos. E, além disso, conseguimos um número bem relevante, que é 0 de ações coletivas, que para a gente é bem importante também. Por que ter menos processos é relevante para o grupo? Significa que a gente tem um potencial de contingenciamento menor, um passivo menor. E como é que a gente chegou nesse resultado lá, né? Inicialmente, nós fomos olhar aquela carteira de processos que nós tínhamos e começamos a fracionar, a fatiar. Por pedido, quais eram os pedidos mais recorrentes, as funções mais recorrentes, por loja, por valor. Fizemos também uma análise importante das convenções coletivas, porque apesar de ficar no estado de São Paulo, municípios eles divergem em relação às convenções coletivas e cada um tinha uma determinada prática para alguns determinados direitos. E com isso nós criamos um primeiro mapa de risco em relação às ações trabalhistas. Com base nesse mapa de risco, nós começamos a procurar os departamentos competentes. Então, falamos com RH, DP, para entender deles quais seriam as correções possíveis que nós poderíamos fazer para solucionar aqueles problemas. Com isso, a gente passou para um terceiro nível, também conversar com a operação, porque dentro do escritório a gente tem uma visão, mas a gente precisava entender da operação o que era possível e o que não era possível dentro daquele mapa de risco. Diferenciamos também riscos pontuais de riscos exponenciais. Alguns riscos que nós temos dentro da empresa, eles podem virar, em volume de recurso, muito dinheiro. Então, por exemplo, um descanso semanal remunerado, se você multiplicar, que você não cumpre a descanso de 2 por 1, uma vez por mês para cada empregado e multiplicar pelo número de empregados e por mês, isso dá um valor absurdo. A partir disso, a gente começou a desenvolver e implementar projetos, treinamentos diretamente ligados a essas fragilidades desse mapa de risco. Nós escolhemos alguns pontos dentro desses critérios e começamos a fazer um trabalho. Então, por exemplo, a aplicação de justa causa, ela depende sempre de uma avaliação prévia do jurídico. Criamos algumas aproximações com sindicatos, tanto dos empregadores quanto dos empregados, para tentar tratar eventuais reclamações para evitar processos coletivos. Começamos a atribuir aos pedidos das ações a classificação de possível, provável e remoto, um pouco do que o Márcio comentou no contencioso, a gente já começou a atribuir por pedido. Isso facilitou para a gente entender dentro daquele cenário, o que realmente nós perdíamos e o que nós tínhamos alguma chance aí de êxito. E a partir dessa criação desse mapa de risco e desse cenário, nós criamos os indicadores internos para medir e comparar essa medida com alguns números. Infelizmente, até nós estávamos conversando no bastidores, né, doutor Maurício, a gente não tem tantos dados públicos referente ao jurídico do setor, e principalmente do setor supermercadista. Mas nós temos alguns dados de forma geral, inclusive o Justiça em Números, que é publicado aí pelo CNJ e pelo Conjur. Então a gente conseguiu nessas métricas e nessas medidas, escolhendo dentro desses critérios onde nós íamos atacar, conseguimos reduzir esse número de ações.
nossos esforços eles são limitados. Então, se nós não escolhermos a frente de batalha que nós vamos travar, fica muito difícil a gente combater todos os pontos ao mesmo tempo. Mas esse mapa de risco, ele é vivo. Nós conseguimos, à medida que nós vamos reduzindo esses indicadores daqueles que nós escolhemos combater, outros pontos eles podem vir a agregar e trazer valor para o supermercado. E claro, esse contingenciamento, esse provisionamento facilitou demais. Assim como o Dr. Márcio comentou, para nós também a implantação de uma controller, uma pessoa que faz esse controle desses dados, faz o controle de entradas, é importantíssimo, até não só para a segurança do processo, se foi peticionado, se os documentos foram juntados, enfim, N fatores, mas também para a gente ter esse monitoramento e esses dados bem mais explícitos e demonstráveis. E, principalmente, Dr. Maurício, demonstrar o valor do jurídico. É um valor que ele pode ser mensurado em números. Muitas vezes as lojas, os supermercados conseguem olhar muito bem para um setor de prevenção de perdas e entender a importância daquele setor em números. E nós não somos muito diferentes num paralelo. Então o que a gente faz ali, quando a gente segrega, ataca pontos e reduz perdas financeiras, nós também estamos trazendo valor para o supermercado, e muitos dos nossos indicadores são isso, proveito de valor de causa, quanto nós fomos pedidos, quanto nós pagamos, enfim, N indicadores que transformam tudo isso que eu comentei também em números, em resultados financeiros. Acho que é isso, Dr. Maurício. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns pela sua explanação. Realmente também são práticas na área preventiva que trazem um resultado para a empresa. A gente tem que ter o jurídico não como uma despesa, mas sim como uma oportunidade de reduzir gastos da empresa, sendo parceira na área trabalhista do RH, na área de recursos humanos, né, na parte operacional. E eu acho que a informatização da justiça nos traz essa oportunidade da gente trabalhar esses dados do passado para corrigir procedimentos e diminuir passivos do futuro. É isso que o jurídico tem que trazer de resultado para a empresa, e certamente reduzindo essas despesas, os resultados da empresa serão melhores. Eu vou passar agora a palavra para a Valéria Rocco, que é coordenadora jurídica do Açaí Atacadista. Ela vai falar sobre a representatividade das multas sobre o faturamento. Então nós vamos mudar um pouco da área trabalhista para a área regulatória. Por favor, Valéria. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco com vocês os desafios do regulatório. Bom, como todo mundo deve saber ou não, o açaí ele vem passando por um processo de expansão bastante agressivo nos últimos anos, né? De 2020 para cá foram mais de 100 lojas, sendo que somente em 2022 tivemos um recorde no setor de 60 novas lojas abertas, né? Isso significa, por dizer o óbvio, muitos pontos de fiscalização, né? A gente não pode esquecer que o supermercado se manteve de portas abertas durante toda a pandemia e é um dos setores que mais estão expostos à fiscalização e aplicações de multa, né? Só para se ter uma ideia, no ano de 2021, provavelmente por conta da pandemia, nós tivemos um aumento expressivo no número de autuações, né? E aí, nesse contexto, né, e sem esquecer também que muitas das multas em alguns órgãos que nós temos são aplicadas, são calculadas justamente em cima do faturamento bruto da empresa, né, ou do estabelecimento quando tem filial. Então, olhar para o setor e olhar para esses índices pode ser muito estratégico para o resultado, um bom resultado e para a saúde financeira da empresa, né? Então, foi nesse sentido que nós, do jurídico, nós resolvemos fazer um olhar mais atento para ver onde que nós poderíamos atuar para reduzir não só o número de multas, os valores das multas, mas também
o que a gente poderia fazer para colaborar com a fiscalização e não só deixar de receber fiscalização, não tem como, mas de não ser autuado e não ter multas altas para a empresa de forma a prejudicar o resultado. Então, algumas atitudes nós começamos a fazer. Primeiramente, nós começamos a responder às notificações, né? Notificações que eram muitas vezes ignoradas ou não deixavam de responder porque não tinha uma aplicação, aplicação de penalidade. Então, nós começamos a agir, mas para não deixar a fiscalização falar sozinha. Então, não só o cumprimento da notificação, mas também a resposta à notificação. Treinamentos. Lá no açaí, a gente tem o açaí mais legal e esses treinamentos possibilitam uma excelência, uma melhora na qualidade da operação, e isso se traduz em resultados ótimos para a redução de aplicação de penalidades. Nós também fizemos um processo muito forte de aproximação com as outras áreas, né, como operação, documentação técnica e segurança alimentar, principalmente, sem tirar outras áreas como marketing, por exemplo. Então, com essa aproximação, o jurídico saindo do escritório, indo para as lojas, entendendo como funciona a operação, fez com que a gente pudesse, de uma maneira mais ativa, agir na prevenção. Além dessa estratégia, nós também focamos nas condutas de repressão aos autos de infração. Então, nós entrávamos com as defesas e melhoramos os argumentos, sempre atuando ali de maneira, demonstrando as eventuais atenuantes, e isso se reverteu num aproximado de 30% de conversões de multas lavradas a advertências ou arquivamentos dos autos de infração, que trouxe resultado efetivo para a companhia, né? Essa atitude preventiva, para se ter uma ideia, já em 2022, a gente teve uma redução para 18% de autos de infração, e agora em 2023 nós tivemos uma queda de 14% no número de autos de infração lavrados na companhia. Então, essas atitudes da gente sempre estar próximo à operação é muito importante para a gente poder reduzir o número na ponta de autos de infração lavrados, né? Também a gente, para otimizar os resultados do jurídico e do pagamento de autos de infração, aí no que diz respeito a valores, nós também sempre fazemos a avaliação in loco das reais possibilidades de entrar de êxito numa eventual apresentação de defesa versus o aproveitamento de descontos que alguns órgãos dão, e isso também se mostrou muito salutar para a saúde financeira da empresa. Então é isso, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero ter contribuído um pouco com esse painel. Obrigada a todos. Obrigado, Valéria, realmente são números significativos, você tem uma redução de 30% nas autuações, né, nas notificações que viravam autuações, e depois 14% também nas autuações, desculpa, 30% no valor das multas, é importante. Eu imagino que para o açaí essa deve ter sido uma conta bem significativa. Trabalhar na prevenção também é um papel do jurídico, apoiar a prevenção, treinar a prevenção e também se apresentar às autoridades fiscais e fiscalizatórias exatamente para demonstrar a seriedade com que a gente tem que tratar o tema. Parabéns mais uma vez, também acho que é
é uma prática bem sucedida dos departamentos jurídicos de empresa, principalmente de uma empresa tão grande como a Assaí. Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao corpo diretivo da Abras por essa oportunidade, por trazer esse tema aqui dos indicadores jurídicos. Eu acho isso importante. Eu, como idealizador disso tudo, dentro de uma pauta mais liberal, gostaria que a gente tivesse a oportunidade de expor o custo do jurídico no Brasil, o custo judiciário no Brasil para as empresas e comparar isso com outros indicadores do mundo. É difícil fazer isso, mas um dia eu ainda vou conseguir trazer essa diferença de custo do judiciário Brasil, que é um país tão litigante, com tantos processos aí, e a gente tem cases aí de Walmart, de Citibank, que saíram do Brasil exatamente com dados significativos da quantidade de processos que existiam, tanto na área trabalhista quanto na área do consumidor, e esse eu acho que é um caso de insucesso para as empresas no Brasil e deveria nos envergonhar disso, né? A gente não está aqui defendendo o trabalho do jurídico, mas sim defendendo as empresas e defendendo que as coisas tenham um grau de equiparação a outras empresas, outros países do mundo que sejam mais igualitários. Bom, eu vou passar agora para a premiação dos jurídicos da Abras, né, dos profissionais do ano Abras 24. Tá? O jurídico teve 2 categorias, a de gerente e de diretor jurídico. Foi uma campanha que recebeu mais de 50 mil votos, portanto, teve uma participação importante das pessoas que votaram, vamos dizer, do público supermercadista aí. Agradecemos a participação de todos aqueles que votaram e puderam contribuir aí para essa seleção. E agora falando da categoria gerente jurídico, os 3 candidatos mais votados foram Aline Alcântara, da Coop Cooperativa de Consumo, Deise Chaves, do Supermercado Nordestão Limitada, e a Nádia Campos, do Supermercados Irmãos Lopes S.A. Bom, na categoria gerente jurídico, o vencedor do Prêmio Abras 2024 foi a Deise Chaves, do Supermercado Nordestão. Parabéns, Deise, vem até o palco aqui para receber o seu troféu. Você quer dar algumas palavras? Fique à vontade, tem 30 segundos. Boa tarde a todos. Eu não estou me ouvindo, estou sem o fone. Mas está falando bem. Estou honrada, né, e agradecida por estar aqui mais uma vez, né, na pessoa da colega doutora Valéria. Eu saúdo todos os colegas aqui presentes. Aproveito a oportunidade para parabenizar as colegas Nádia e Aline. Todas nós somos vencedoras, né? Estamos aqui representando todas as mulheres advogadas. Então, parabéns a todas nós. Sim, é possível e precisamos de mais mulheres em cargos de liderança. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez, Deise. Bom, passando agora para a categoria de diretor jurídico, os 3 candidatos mais bem colocados na votação foram Alessandro Marcedu, do Coque Hipermercado S.A., Paula Bonano, do Grupo Mateus, e Roberto Longo, do Sonda Supermercados Exportação e Importação S.A. O vencedor do prêmio de diretor jurídico na categoria Profissionais do Ano 2024 foi o Alessandro Marcedu, do Coque Hipermercado S.A. Parabéns, Alessandro. Prazer, parabéns. Seu microfone. Bom, primeiro agradecer aí. Vamos só tirar uma foto. Por favor. Primeiro, parabéns pela palestra, né? A gente se sente em casa. Acho que a advocacia corporativa é passar mais tempo na empresa do que com nossos parentes, filhos, né? Então é isso, agradecer ao COC, confio no meu trabalho há muitos anos, a minha esposa, a Kátia, meus filhos e principalmente a minha pequena, grande equipe, né?
eu tento forjá-los aí na luta diária desse departamento que é apaixonante. Obrigado. Parabéns, Alessandro. Bom, gente, eu não recebi nenhuma pergunta aqui do público, então acredito que a gente pode encerrar aqui. Mais uma vez agradeço a participação da Valéria, do Marcelo, do Márcio. Eu acho que é uma oportunidade incrível que a Abras nos traz de explorar aqui os nossos trabalhos, a eficiência que o jurídico traz. Esses indicadores que apareceram aqui no dashboard, eu tenho certeza que várias das empresas que participam aqui têm também números significativos, e a participação de vocês, tanto no Comitê Jurídico da Abras, quanto nas discussões diárias que a gente tem, que são capitaneadas pelo Rogério Levorin, que é o diretor jurídico da Abras. A gente tem um comitê jurídico laboral, um comitê jurídico regulatório e um comitê jurídico tributário, além das questões extraordinárias que sempre aparecem e nos pegam de surpresa, e a gente tem que avançar com isso, né? Então, convido a todos a participar disso. A participação é gratuita, vocês não precisam, basta ser supermercadista ou representar algum supermercadista, contribui para a nossa discussão, contribui para o enriquecimento, conhecimento de todos e também para o desenvolvimento do setor supermercadista da Abras e do setor jurídico supermercadista. Parabéns a todos, quero agradecer as minhas advogadas aqui presentes, Anabel, Ticiane, Mariana. Você vê que eu tenho um time formado só por bastante mulheres, tá, Deise? Meu time tem mais mulheres do que homens. Então, parabenizar também as mulheres advogadas e todos aqui. Muito obrigado, gente.